Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast. E hoje eu trouxe aqui a Vitória e o Marcel para eles contarem pra gente, conversarem com a gente sobre um assunto que eu acho e acredito que eles também achem muito importante para o nosso país, que são os povos originários. E aí, eles conhecem um filme que é muito legal, né? Ele representa muitos povos originários, que é Uma História de Amor e Fúria. E aí, eu queria que vocês começassem contando pra gente qual relação esse filme tem com a natureza, tanto o filme, tanto os povos originários. Então, oi, gente. A gente vai falar sobre o filme Amor e Fúria e a base dele sobre os povos originários, enfim. A relação dele, dos povos originários na natureza, eu julgo que seja muito sobre o fato de que eles têm uma relação muito intensa com a natureza, em relações religiosas, tanto religiosas quanto de respeito mútuo com a natureza, que eles acham que se eles tiverem respeito com a natureza vai retribuir esse respeito a eles. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na convivência deles com a natureza, com a fauna e com a flora. Isso, eu acho que eu tenho certeza que isso é uma das coisas mais importantes que eles levam assim. Até porque a natureza ela é muito importante para eles, né? Tipo, eles passaram basicamente a vida deles lá. Então, acho que acaba sendo uma coisa realmente muito importante. Então, tipo, eles veem muito deles na natureza. Sim. E também tem muita relação de, não só isso que a Vitória falou, né, mas tem muito uma relação de pertencimento, uma relação de, assim, temos que proteger a natureza. Tipo, eles veem a natureza realmente como a vida deles, né? Até no começo do filme tem uma fala que eu acho que está sendo dada como uma espécie de missão pro personagem principal. E tem uma fala que é direcionada a ele falando que a água vai ficar poluída, as árvores vão ser desmatadas, algo assim. Os humanos vão morrer, os animais vão morrer, enfim, né? E estão falando que, e é uma fala para ele, direcionada a ele, para que ele tente impedir que isso aconteça, né? E isso mostra muito essa relação de pertencimento mesmo, de proteção que eles querem ter com a natureza, né? Eu acho que eles vivem ali, então eles têm que proteger o local que eles vivem, tipo, como qualquer pessoa, ela tem que sempre proteger sua casa, e a natureza para eles acaba como se fosse uma casa para eles. E aí, dentro desse assunto mais natureza, qual o contexto histórico que você acha que se conecta com a exploração dos recursos naturais no filme, assim? Bom, tipo, no filme retrata 4 momentos históricos, né? Que é o Brasil colônia, o Brasil império, a ditadura militar e um futuro distópico, né? Como se fosse. Como se fosse não, é. E durante esses 4 momentos, o personagem principal ele representa um integrante dos povos originários, né? Que a todo momento quer lutar e assim impedir com que uma força maior uma força, né? Que eles chamam de Ayangá, acabe realmente com a natureza, com os recursos naturais, enfim. Eu acho que ele é uma pessoa que está sempre ativa para debater a todos que tentem acabar com os meios de subsistência, né? Porque desde o início eles têm muito isso de que não querem que acabem com a subsistência deles, isso é óbvio. Então eu acho que isso mostra o quanto eles, em todos os momentos, ele especificamente, o personagem principal, em todos os momentos luta para que, tipo assim, não haja, não quero que acabe com que uma coisa que é meu, de meu direito, do meu dever, das minhas coisas há muito tempo, entendeu? Sim, e é muito isso retrata muito, né, a resistência indígena, né, da época, enfim. Da época não, é que Que eles lutam e continuam lutando até continua hoje, lutando até sim. hoje isso. E aí eu acho que, ligado a isso mais de destruição ambiental, opressão, vocês acham que o filme, ele retrata, né, ele aborda essa história de Fúria como, assim, tipo, é, como ele aborda essa história em relação à opressão e à destruição ambiental? Acho que o filme lida com essa ideia de fúria de uma forma que, tipo, ao longo do tempo, acaba que eles acabam sofrendo, os povos originários, uma opressão muito grande pelas outras pessoas, pelos seus oponentes, digamos Uma assim, força maior, né, uma força maior, que eles sim. Então acaba gerando
a um sentimento de fúria, realmente. são Então eles acabam chateados, se tornando pessoas que têm esse sentimento, tipo, cara, não quero que essas coisas fiquem assim, isso não pode ser assim, é minha terra, são Sim, coisas que estão ali comigo. É como se estivessem invadindo o ambiente pessoal deles, né? É, a E cultura acabando, né, com esse ambiente. Sim, é, querendo ou não, a cultura brasileira, são coisas que Sim. vêm há anos, séculos, entendeu? Sim. é. E eles usam essa fúria, né, que eles têm para tentar, como eu tinha dito antes, combater é, tudo que, As profissões, sim, sim, tudo que vai, destruir, que tirar representa eles, uma né? ameaça ao ambiente, aos recursos naturais, enfim. Eu acho que querendo nossa ameaça ao meio ambiente acaba representando uma ameaça para eles também, né? Sim. E mudando um pouco de assunto, né? Acho que antes de acabar, eu acho que é muito importante a gente ressaltar sobre as crenças deles, né? Até no filme mesmo, nos momentos que o personagem principal ele muda, né, dos momentos históricos, é como se ele estivesse encantando, né? O que é esse encantar? É quando você morre na sua forma humana e você volta, você assume uma outra persona da natureza, né? Algum ser vivo da natureza. E lógico que tem uma licença poética no meio disso tudo, que aí ele volta a ser humano, enfim. Mas realmente é um filme que retrata muito sobre tudo que os povos originários passam, sobre o que eles lutam, né? Da forma que, enfim, sobre as crenças deles. E é isso. Eu acho que, em conclusão, assim, eu acho que o filme ele retrata muito bem os povos originários. Eu acho que foi um filme muito bem feito. Algum de vocês tem mais alguma coisa para falar? Não, Não, acho que não, as não. partes importantes já. Já foram ditas. Então, eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigada pela participação, porque agora eu vou chamar as duas pessoas que eu acho que vão contribuir muito para o nosso assunto. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, agora eu trouxe aqui a Júlia e a Clara para a gente continuar a nossa linha de pensamento. E aí eu queria falar um pouco agora sobre a série As Guerras do Brasil, mas sobre o primeiro episódio em si. O primeiro episódio da série de Guerras do Brasil, que é intitulado como Conquista, mostra um pouco sobre como foi da chegada dos portugueses e da violenta resistência que os indígenas tiveram a isso. Até porque os portugueses chegaram diretamente para explorar recursos naturais, mas, tipo, diretamente assim, o primeiro contato dos indígenas com os portugueses foi, tipo, muito pacífico, porque eles ainda estavam meio que descobrindo assim, o território. Mas a partir de dado momento que eles começam a querer impor suas exploração econômica, querer impor sua religiosidade, isso se torna um conflito e é até a hora que os indígenas voltam voltam não, começam a resistir, criando alianças, guerras e entre outros. Até porque eu acho que eles começam a se sentir meio ameaçados, né? Exatamente, a cultura deles, ela é encoberta pela cultura dos portugueses, né, dos europeus, que tentam apagar a cultura dos povos originários e impor a deles. Sim. Só que, não, é só, tipo, o desfecho é que, tipo, os portugueses, tipo, isso da resistência nunca acabou. Só, tipo, foi muito diminuída, porque os portugueses eram muito mais, tipo, eram muito superiores em diversos aspectos aos indígenas. Tanto pelas brigas internas entre os indígenas, não dava pra, tipo, eles É se como se eles juntarem tivessem contra. mais, não mais poder sobre eles, mas tipo, eles tinham eles tinham melhor como resolver, tipo, como impor alguma coisa do que os indígenas Com tinham. certeza. E o episódio foca principalmente dos jesuítas, da catequização que os jesuítas fazem com os Os indígenas. indígenas. Antes do podcast, eu preparei uma pergunta que eu acho muito interessante, que é, tipo, eu queria saber, eu acho que muita gente também se interessa no assunto, que é como os povos originários e as formas que eles pensavam, elas auxiliam para construir uma nova configuração mental que dê conta dos desastres socioambientais e epistemológicos que enfrentamos no antropoceno. Bom, eu acho importante contextualizar para vocês o que é antropoceno. Antropoceno é a era atual que estamos vivendo,
e o método e o modo como os humanos agem diante a todos os fatos que estão ocorrendo hoje em dia. Bom, agora respondendo um pouco mais sobre a pergunta, é importante ressaltar que os povos originários eles têm uma relação muito íntegra com a natureza e todos os métodos que eles fazem de manejo da natureza são para estabelecer uma relação sustentável com o meio ambiental. E isso é muito diferente do método utilizado no antropoceno por diversas pessoas que têm tipo, um olhar meio fechado sobre as consequências que o mau uso da natureza pode causar ao meio ambiente, à biodiversidade, o desmatamento que pode ocasionar devido à exploração intensa dos recursos naturais. E eu acho que o homem do atual antropoceno, ele está muito fechado a essas relações de sustentabilidade e tudo, apesar de terem agora começado a tomarem novas iniciativas e tudo sobre esse tema de sustentabilidade. E agora falando um pouco sobre o impacto epistemológico, é importante falar que os indígenas, eles ajudam todos nós a compreender como a gente pode conciliar o ser humano e as nossas necessidades com o uso da natureza de forma consciente, para que a gente possa utilizar os recursos naturais, mas mantendo sempre uma relação de sustentabilidade com o meio ambiente. Exatamente. Tipo, o que você estava falando no antropoceno é, tipo, os indígenas, eles têm muitos, mas eles têm métodos bem mais sustentáveis com a natureza do que o mundo hoje em dia, assim, tipo, a sociedade atual, né? Exatamente. E é importante que a gente adote esses métodos utilizados pelos povos originários como forma de, tipo, preservar mesmo a nossa natureza, que é uma natureza muito importante para o mundo todo, né? Como vocês acham que a exploração, né, histórica que vem desde sempre no Brasil, ela pode se relacionar com a crise climática atual? Então, desde o período colonial, na verdade, né, o Brasil é muito visto, tipo, e é muito explorado no modelo extrativista, que só visa os lucros e, tipo, os lucros imediatos sem pensar em nada dos impactos. E isso vem desde da época colonial até os dias de hoje. O Brasil é visto como, nunca foi visto como um ambiente de convivência, e sim como um ambiente somente de lucro e para gerar capital o tempo inteiro. E isso a gente vê em várias crises que a gente teve aqui, em várias. Isso recoa, isso gera um ciclo contínuo de violência e de resistência, consequentemente, que ecoa até os dias atuais. E tipo, a gente pode falar de alguns exemplos, como o ciclo do pau-brasil, que foi muito importante por conta da exploração desenfreada que teve, que é um elemento muito importante para a gente entender esse tópico, a expansão da agricultura e da pecuária e o ciclo do ouro. São três fatores muito importantes para a gente entender toda a dinâmica e tipo, o que a gente traz desde da época colonial até os dias de hoje, por essa forma que o Brasil é visto. Sim, entendi. Qual você acha que foi o papel dos povos indígenas e das comunidades mais tradicionais, assim, tipo, nesses conflitos que vocês citaram? Bom, a resistência dos povos indígenas foi um marco bem grande na história, porque eles se organizaram num todo e promoveram guerras internas contra os colonizadores, alianças com outros povos indígenas, né, de outras etnias, e eles conseguiram fazer isso como forma de resistência. Isso foi um marco da resistência dos povos indígenas, que também perpetua até hoje, né? Resistindo contra a invasão de suas terras, apesar de elas terem sido diminuídas drasticamente desde a época colonial até os dias de hoje. Bom, tem umas terras que são demarcadas, né, pelo Estado, e essas terras estão sendo invadidas e tomadas por garimpeiros ilegais, desmatadas por pessoas que querem obter o lucro, como a Julia falou. E
os indígenas são muito importantes, a resistência deles é muito importante para frisar que a terra é deles, a cultura não pode ser apagada e que também é um marco como eles protegem a biodiversidade do país, que é basicamente, de acordo com os dados, eles protegem cerca de 80% da biodiversidade do nosso território brasileiro. Não só eles, né? Tipo, a gente também tem que tentar proteger, porque, como a gente já tinha visto antes, tipo, o território não é, tipo, pode até ser deles, tipo, nominalmente, mas, tipo, é da União, né? Até porque eu acho que tanto o território deles, tanto eles, a natureza deles, eu acho que é muito importante para o nosso país também. Historicamente também. Sim, e para o mundo também, porque o Brasil ele desempenha um papel muito grande na biodiversidade, né, do planeta Terra inteiro, porque aqui no Brasil a gente tem uma biodiversidade muito grande, né, e isso influencia muito todos os países, né, principalmente porque nosso país, né, o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo inteiro. Eu acho que até também foi isso que você falou, né? Tipo, acho que esse negócio dele ser um dos maiores exportadores do mundo, ele também, isso é muito pela biodiversidade. Se a gente não tivesse uma biodiversidade tão ampla, talvez não fosse, tipo, tanto assim. Exato. Como você acha que esses conflitos históricos, eles se relacionam com os desafios atuais que são enfrentados pelos povos originários pela Amazônia? Então, na verdade, retomando o que a Clara colocou na pergunta, os povos indígenas têm muitas poucas demarcações exatamente das suas terras legais. E mesmo tendo, elas são invadidas, são exploradas para ter recursos naturais, por grandes fazendeiros e garimpeiros ilegais. Então, os indígenas têm o tempo inteiro estar resistindo, lutando e tentando ser ouvido. Então, os que tentam, hoje em dia ainda tentam, são muito censurados, violentados e muitas vezes até mortos. Então, eles não têm essa voz. Gente, eu trouxe aqui agora um convidado muito especial para falar um pouco, né, pra gente sobre esse último assunto do nosso podcast, que vai ser a relação que os povos originários da época que eles viviam têm com o nosso presente, tem com a sociedade que a gente vive hoje, com a sociedade atual, né? E aí eu queria começar entendendo como a exploração histórica dos recursos naturais ela tem relação com a crise climática que a gente está vivendo hoje. Para entender isso, primeiro você tem que entender que o Brasil, desde o início da sua colonização, teve uma economia extrativista predatória. Como assim? Desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a desmatar o pau-brasil na Mata Atlântica. Alguns anos depois, 30 anos, eles começaram a desmatar novamente para criação do plantio de cana-de-açúcar, que depois veio se consolidar no Nordeste. Depois, no século XVIII, já houve a exploração das minas de ouro em Minas Gerais. E isso não parou. Isso continuou e continua. A floresta amazônica, por exemplo, é muito desmatada até os dias de hoje e principalmente nos dias de hoje. Com a expansão de áreas agrárias e áreas urbanas, por exemplo. Que eu trouxe um dado que de 1985 a 2022, 96 milhões de hectares de vegetação formativa foram destruídos. É algo realmente muito, muito abrasivo até os dias de hoje. Sim. E se destruir o que é conhecido como pulmão do mundo não vai sair puro. Sim. Mas você acha que, eu não sei se tem relação, né? Mas você acha que o intenso uso de agrotóxicos, assim, ele também influencia nessa crise climática que a gente está vivendo? Eu acho que é algo que não é o principal. Eu acho que é realmente o desmatamento da Mata Atlântica causa um desequilíbrio ecológico muito grande e, consequentemente, tanto em escala local quanto em escala global, diversas mudanças climáticas. Sim, sim. Mais em relação aos povos originários, assim, qual o papel que você acha que eles têm em relação ao combate a esses desmatamentos assim, que ocorrem na Amazônia? Como até já falaram, um outro grupo que veio aqui,
a cultura dos povos indígenas está muito ligada à natureza. É algo intrínseco. E acaba que eles defendem e protegem a natureza naturalmente, que faz com que eles tenham diversas técnicas de desenvolvimento sustentável muito boas, e a gente pode herdar isso. Também, as terras indígenas na Amazônia têm 66% menos de desmatamento que as terras não indígenas. É algo realmente muito discrepante. Qual papel você acha que os povos originários eles têm no combate às mudanças climáticas e à preservação da Amazônia? Como um outro grupo que já falou, os povos originários têm sua cultura e suas crenças uma ligação muito forte com a natureza. Tanto porque era o meio em que eles viviam e também porque eles utilizavam ela para a subsistência. Então acaba que, como eles viveram aqui por centenas e centenas de anos, eles desenvolveram técnicas de desenvolvimento sustentáveis muito, muito boas Sim. e muito pertinentes para a gente. Até porque eu acho que eles conhecem muito, né, a natureza, então. Sim, eles eram realmente os verdadeiros ocupadores dessa terra. Sim. E um dado bem legal é que as terras indígenas da Amazônia têm, em média, 66% menos desmatamento do que as terras não indígenas. Isso, por si só, mostra que O papel que eles tinham, sim, realmente. Como você acha que a resistência histórica dos povos indígenas ela pode inspirar ações contemporâneas de preservação ambiental? Para você entender isso, você também tem que voltar lá em 1500. Os portugueses chegaram e eles subjugaram os indígenas, impondo a eles o seu idioma, a sua cultura. E, aliás, mais posteriormente, em 1549, quando os jesuítas chegam, eles impõem a própria religião. E os indígenas se revoltam porque eles veem isso como uma ameaça à sua própria cultura e suas próprias crenças. Só que os ideais indígenas não foram subjugados em 1500, eles são subjugados desde 1500. Ainda hoje, você pode perceber que os indígenas têm a sua cultura e as suas vontades desprezadas. Sim. Eu acho que isso pode se comprovar também porque é um tópico, né? Um assunto que ele não é falado com muita frequência ou ele não é um assunto muito retratado hoje em dia. Com certeza. Você pode perceber isso quando existem vários empresários rurais, como garimpeiros, madeireiros e pessoas da indústria agropecuária, que invadem terras indígenas e isso acontece de forma muito violenta, muitas pessoas morrem por isso. E isso não é bem noticiado. As pessoas não ficam sabendo disso. Você pode ver isso se você pesquisar no Google conflitos indígenas. Vai aparecer um quase todo dia. É algo realmente impressionante. Sim. É algo que é realmente indignante. É porque eu acho que as pessoas também não se interessam muito no assunto. Tipo, falando em sociedade num todo, entendeu? Não pessoas específicas, mas eu acho que muita gente não se interessa muito no assunto. Então, eu acho que acaba que realmente, né, as empresas ou a mídia, ela só divulga aquilo que as pessoas se interessam. Então, eu acho que as pessoas não se interessam muito no assunto povos originários, assim. Tipo, É realmente uma coisa que, aliás, porque todo esse processo de colonização desprezou eles. E é algo que a gente tem que mudar na nossa sociedade. Isso tem que ser dito. Isso não pode ser simplesmente ignorado. Isso, como você falou, inspira ações contemporâneas de preservação ambiental porque eles lutam pela sua cultura. E a sua cultura Sim. é a própria natureza. sim. Então, ao defender a sua cultura, eles defendem a natureza. Sim, eu acho que isso realmente é muito importante. Tipo, eles defenderem a cultura deles, por mais que muitas vezes ela não seja muito valorizada, eu acho que é muito importante, porque se eles não defenderem, ela vai começar a ser menos valorizada do que ela já é, entendeu? E falando um pouco mais, né, como a gente estava falando sobre a atualidade, sobre os povos originários, qual que você acha que é a importância dos povos originários da Amazônia
pro futuro do nosso planeta, assim. Quando você pensa em preservar a Amazônia, o povo que tem maior representatividade é o povo indígena. E quando você deixa esse espírito capitalista de querer lucrar em cima de todas as coisas, invadir a Amazônia e querer degradar e destruir ela, você está desrespeitando os indígenas. E eles são muito importantes por isso. E se a gente deixar isso acontecer, só tirar as câmeras e deixar isso acontecer, o que vai ser do futuro do nosso país, do nosso planeta? Quais são os impactos que isso vai ter? Sim. Isso é algo que pesa muito. E você pode pensar, a floresta amazônica tem um impacto crucial na ecologia e nas mudanças climáticas globais. Você não pode só deixar essas pessoas invadirem ela porque elas querem dinheiro. É algo desumano. Sim, concordo. E isso se conecta com a COP30 porque ela fala exatamente isso. Da importância que a Amazônia tem para a ecologia e para as mudanças climáticas globais e como a gente pode ultrapassar os desafios tanto sociais que acontecem lá, quanto ambientais. Isso é uma reunião que vai acontecer no dia 10 e 21 de novembro de 2025. Você poderia dar pra gente uma síntese rapidamente sobre o que é a COP30? A COP30 é, na verdade, a Confederação das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. É uma conferência muito pautada na tentativa da aplicação de um desenvolvimento sustentável. Ela também busca diminuir a degradação da floresta, principalmente amazônica, e ela quer aumentar a fiscalização sobre essas pessoas que degradam a floresta. Sim. E um dos principais pontos também é que ela quer um maior direito aos povos indígenas. Um maior direito para que deixe que os povos indígenas falem e realmente sejam escutados. Sim. Então ela acaba sendo, tipo, bem importante para eles, né? Tipo, no sentido mais de preservação ambiental. Aliás, uma coisa muito importante é que ela vai acontecer no Belém, no Pará, e é uma representatividade bem grande, porque dessa vez vai acontecer no Brasil. Sim, E isso acaba atraindo os olhos e uma pressão política também para que as coisas sejam feitas. Né? Sim. Você acha que você tem alguma coisa a mais para falar sobre o assunto, assim? Acho que não, acho que foi tudo. Esse foi o nosso podcast, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham assistido com muito carinho.